100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Juiz dá 72 horas para a Prefeitura de Campos se manifestar sobre 13º salário. 8 milhões do governo estadual entram na conta dos hospitais de Campos. Continua a campanha de vacinação contra o sarampo em Campos. Por 4-3, TSE autoriza assinatura eletrônica para a criação de partido político. Relatório da CGU aponta irregularidades em licitação do programa Educação Conectada. Saca 50 quilos de açúcar cristal com nova alta de mais 0,71% ao dia, negociada a R$ 66,51. Arroba do boi gordo com nova queda no estado do Rio. Ontem fechou negociada a R$ 200 à vista, menos R$ 4,00. Dólar comercial com ligeira queda de menos 0,18% ao dia, fechando a R$ 4,20. Esses são os destaques do Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 20 graus, máxima 26. Tempo encoberto, nublado com chuva fraca. Nas primeiras horas do dia podemos observar um trânsito mais tranquilo do que de costume. Na Beira Valão, o fluxo está tranquilo em ambos os sentidos. Já na esquina com 28 de março é maior a movimentação. O mesmo acontece na Pelinca, com poucos veículos circulando, e também na Formosa. O tráfego está fluindo muito bem, sem retenções. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, o fluxo é um pouco maior no sentido centro e com menos intensidade no sentido aí baixada. Já o tráfego de caminhões e ônibus é sempre intenso pela Presidente Kennedy, no Jockey, e também pela Arthur Bernardes, em direção à BR-356. A Ponte da Lapa, movimentação tranquila em ambos os sentidos. Voluntários da Pátria, da 28 até Alberto Torres, também trânsito moderado. Bem tranquilo essas horas, primeiras horas do dia, né? Movimentação tranquila na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com fluxo seguindo da mesma forma até a Ponte General Dutra. Já para quem segue para o Rio de Janeiro, vai encontrar fluxo lento sempre, né, até a duplicação depois do posto da Polícia Rodoviária. Já os motoristas indo para o Rio de Janeiro vão ter pontos alternados de retenção, já de São Gonçalo até Niterói, devido ao excesso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. E no sentido Espírito Santo, o fluxo também segue sem retenções. Na BR-101, do lado de Guarulhos, a movimentação um pouco maior, da segunda passarela em direção ao centro até a Ponte Alair Ferreira. Mix Notícias. O juiz Heitor Campinho, em exercício na 5ª Vara Civil de Campos, deu prazo nesta terça-feira de 72 horas para que a Prefeitura se manifeste na ação civil pública movida pelo Sindicato dos Profissionais e Servidores Públicos Municipais, o CIPROSEP, que pede a quitação do 13º salário integral da categoria integralmente ainda este ano. No mês passado, a administração municipal informou que quitaria o benefício no ano que vem em 2 parcelas. No despacho, o magistrado informa que, sem a manifestação do município, a liminar será deferida. O juiz também abriu prazo para a manifestação do Ministério Público na ação. Os hospitais contratualizados de Campos receberam nesta terça-feira, dia 3, mais 8 milhões. O recurso é oriundo do governo do estado. Este ano, até então, foram repassados aos contratualizados 82,9 milhões em recursos federais e 50,7 milhões em recursos municipais. A responsabilidade de média e alta complexidade é do município e também do estado. Por esta razão, o estado contribuiu para que o município possa continuar fazendo seus repasses junto aos contratualizados. No último dia 28, a prefeitura liberou aos hospitais 2,9 milhões. Antes disso, também em novembro, já havia sido liberado 4,4 milhões. Todo esse montante de recursos municipais. Porém, a dívida era de mais de 20 milhões até antes destes depósitos. Mix Notícias. E continua a vacinação contra o sarampo nos postos de saúde de Campos e também nas salas de imunização do município para pessoas a partir de 6 meses de idade. Para as pessoas acima de 50 anos, a recomendação é buscarem vacinação em casos de viagem para localidades com circulação viral ativa e em casos de recomendação médica. Mix Notícias. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por 4-3 na noite de ontem autorizar o uso de assinaturas eletrônicas em vez de assinaturas em papel para a criação de um partido político.
A maioria entendeu, no entanto, que a modalidade só será aceita depois que o TSE estabelecer regras, ou seja, regulamentar a questão. Atualmente, a legislação eleitoral não tem regras sobre assinatura digital. Diz que as assinaturas devem ser colhidas em listas ou fichas individuais, de acordo com os modelos disponibilizados pela Justiça Eleitoral. As assinaturas precisam ainda ser checadas e validadas por cartórios eleitorais. A coleta de cerca de 500 mil assinaturas é um dos requisitos para um partido político obter registro na Justiça Eleitoral. Um relatório da Controladoria Geral da União no início de outubro deste ano apontou irregularidades em uma licitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação referente ao programa Educação Conectada. O valor da licitação é de 3 bilhões de reais. O documento recomendou ao órgão ligado ao Ministério da Educação que suspendesse a licitação, entre outras conclusões. Na noite de ontem, o FNDE disse que a atual gestão, que assumiu o órgão em 2 de setembro, suspendeu a licitação em 4 de setembro nas etapas iniciais do processo licitatório e que a etapa de oferta de lances e de seleção da empresa sequer chegou a ocorrer. Mix Notícias. A segunda turma do STF decidiu nesta terça-feira tornar o senador Renan Calheiros, do MDB Alagoas, réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão foi tomada porque a turma aceitou uma denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o senador em um processo relacionado à Operação Lava Jato. Esta é a primeira vez que o parlamentar vira réu na Lava Jato. A aceitação da denúncia não representa condenação. Agora será aberta uma ação penal para apurar as acusações. O senador ainda terá de ser julgado, podendo ser absolvido ou condenado. O juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, homologou nesta terça-feira a delação de Luiz Henrique Molição, um dos suspeitos de invadir celulares e aplicativos de autoridades, entre as quais o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e procuradores da Operação Lava Jato. A homologação é necessária para que os investigadores possam dar continuidade à busca de provas com base nas informações obtidas na delação. Ao homologar o acordo de delação, o juiz considera que o delator não sofreu coação e confirma a punição negociada por ele com o órgão de investigação, no caso, Polícia Federal ou Ministério Público, em troca das informações que forneceu. Mix. Don't worry about nothing, 'cause we got the fire and we're burning one elevate something. They're gonna see us from outer space, outer space. Mix Notícias. A Anvisa aprovou nesta terça-feira a liberação da venda em farmácias de produto à base de cannabis para o uso medicinal no Brasil. A regulamentação foi aprovada por unanimidade e é temporária, com validade de 3 anos. Na mesma reunião da diretoria colegiada do órgão, foi rejeitado o cultivo de maconha para fins medicinais no Brasil por 3 votos a 1. A proposta foi arquivada pela agência reguladora. Com a decisão, fabricantes que desejarem entrar no mercado precisarão importar o extrato da planta. E o juiz Renato Coelho Borelli, da 9ª Vara Federal Civil do Distrito Federal, autorizou a empresa Schoenmaker Humano Agrícola Floricultura Limitada a importar e cultivar sementes e a vender produtos à base de cannabis como medicamentos fitoterápicos e suplementos alimentares. A decisão, que é liminar, foi publicada no mesmo dia em que a Anvisa permitiu a venda de produtos à base de cannabis em farmácias. O órgão, no entanto, manteve a proibição do cultivo próprio da maconha para fins medicinais. Segundo a determinação do juiz, a empresa poderá cultivar e importar sementes de cânhamo industrial que produz uma espécie de cannabis conhecida como hemp. Mix Notícias. O Ministério Público Federal entrou nesta terça-feira com uma representação para investigar denúncias de fraudes em processos de licitação na gestão de Paulo Vanderlei Teixeira, à frente do COB, Comitê Olímpico do Brasil. A decisão aconteceu após o MPF ter o conhecimento do relatório da empresa norte-americana Kroll, especializada em investigações privadas, contratada pelo próprio COB após uma denúncia anônima apontar indícios de contratações fraudulentas de serviços de tecnologia da informação feitas pelo comitê. Os supostos desvios envolvem dinheiro público. Um levantamento exclusivo feito por um telejornal exibido ontem indica que, dos maiores salários da Alerj,
Pelo menos 7 são pagos mensalmente a servidores que mal aparecem para trabalhar. Alguns ganham até mais que deputados e moram a muitos quilômetros do Palácio Tiradentes, que fica no centro do Rio. Tem até servidor que vive em outro país, nos Estados Unidos. Em quase 3 meses de apuração, o telejornal tentou encontrar esses servidores na Alerj. Foram várias visitas e centenas de telefonemas, mas nenhum deles foi encontrado. Mix Notícias. O STF deve decidir hoje se restringe ou mantém o atual modelo de compartilhamento de dados bancários e fiscais sigilosos pela Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, sem autorização judicial. Na semana passada, por 9-2, o STF decidiu que extratos bancários e declarações de imposto de renda de contribuintes investigados podem ser compartilhadas pela Receita com autoridades. Também houve maioria de votos a favor do compartilhamento de relatórios pelo COAF nos moldes em que sempre foram produzidos. Ainda falta definir, no entanto, se haverá restrições específicas no caso desse órgão. O pente fino do INSS previsto na medida provisória MP 871, que permitiu uma operação especial de análise de processos com suspeitas de irregularidade, resultou no cancelamento na suspensão de 261,3 mil benefícios em 4 meses de trabalho. Do total, 24.640 são do Rio de Janeiro. Um universo de 1,84 milhão de beneficiários com processos suspeitos estão sendo notificados. Segundo dados do INSS, a medida já resultou em uma economia de 336 milhões de reais em um ano e chegará a 4,3 bilhões. A meta é bater 10 bilhões por ano. Mix Notícias. As unidades de saúde do Estado do Rio, públicas ou privadas, serão obrigadas a fixar cartazes destinados às pessoas com câncer, com a seguinte inscrição: pessoas com câncer, neoplasia maligna, conheça seus direitos. Disque Saúde 136. É o que determina o projeto de lei 2221/16, de autoria do deputado Valdec Carneiro, do PT, que foi aprovado em redação final pela Alerj ontem. A medida seguirá para o governador Witzel, que terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. Em caso de descumprimento, o projeto prevê advertência ou multa no valor de 100 UFIR-RJ, aproximadamente R$ 342. As unidades de saúde terão um prazo de 60 dias para se adequarem à norma. O Disque Saúde é muito importante como mecanismo de difusão dos direitos e benefícios sociais e jurídicos dos pacientes com câncer e seus familiares, afirmou o deputado. Líderes partidários articulam construir uma maioria na Câmara capaz de garantir que a PEC da prisão imediata em segunda instância atinja outras as esferas da justiça. A previsão do presidente da Casa, Rodrigo Maia, é que a comissão especial para debatê-lo seja instalada hoje. O texto estabelece a execução de pena depois da sentença em segunda instância, não apenas na área criminal, mas nas outras esferas, como civil e tributária. Assim, uma dívida fiscal de uma empresa poderia ser executada antes dos recursos aos tribunais superiores, ou uma ação civil sobre um divórcio, por exemplo, poderia ter definição antecipada. Mix Notícias. O desmatamento na Amazônia aumentou 212% em outubro de 2019 em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Em 2018 foram perdidos 187 quilômetros quadrados, desta vez 583 quilômetros quadrados. O Pará lidera o ranking com 59% da área desmatada, seguida por Mato Grosso com 14%, Rondônia 10%, Amazonas 8%, Acre 6%, Roraima 2% e Amapá 1%. Segundo o Amazon, o desmatamento é a remoção completa da vegetação florestal, normalmente para conversão em área de pasto. Há também um processo de degradação que consiste na extração de árvores, normalmente para comercialização de madeira e incêndios florestais. O STJ deixou para 2020 a análise do processo que busca federalizar as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco. O pedido foi feito em setembro pela Procuradora-Geral Raquel Dodge em um dos seus últimos atos na gestão. O atual, o PGR Augusto Aras, endossou a posição. A relatora do processo, Laurita Vaz, decidiu não incluir o tema para julgamento neste ano. Há divisão entre os ministros sobre o tema e a relatora deseja procurar um consenso para o caso.
Dodge pediu a federalização e denunciou o conselho afastado do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, e mais 4 pessoas por obstrução de justiça. Ela pediu que um inquérito seja levado adiante pelo STJ para apurar se Brazão foi o mandante do crime. Mix Notícias. A Câmara dos Deputados deve colocar em votação nesta quarta-feira o projeto de lei que atualiza o marco regulatório do saneamento. A proposta abre espaço para uma entrada maior de empresas privadas no setor, hoje majoritariamente operado por estatais, e também estabelece metas de universalização dos serviços de água e esgoto no país. Hoje, cerca de metade da população brasileira não tem esgoto tratado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vem encampando o tema pessoalmente e afirmou nesta terça-feira que é preciso cuidado para não jogar fora o texto construído pelo Congresso nos últimos meses. O número de pessoas em risco de serem expulsas de suas casas por inundações de rios pode subir para 50 milhões por ano até o final do século, se os governos não adotarem medidas para combater mudanças climáticas, alertou uma pesquisa divulgada ontem na Conferência do Clima, a COP25. O índice seria 5 vezes maior do que a média de 10 milhões de deslocados por ano, vista entre meados da década de 1970 a 2005. O avanço seria provocado pelo crescimento populacional, a intensificação das chuvas e um maior volume de derretimento de gelo pelo aquecimento global, causando inundações mais frequentes e graves. Mix Notícias. O Diretório Nacional do PSL confirmou no início da tarde de ontem as punições a 18 deputados do partido, entre advertências e suspensões das atividades partidárias. O atual líder da bancada, Eduardo Bolsonaro de São Paulo, foi um dos que teve a maior punição, com 12 meses de suspensão. Com a confirmação das funções partidárias suspensas, ele poderá ser destituído da liderança. A expectativa na cúpula do PSL é de que os deputados bolsonaristas acionem o Supremo Tribunal Federal para tentar demover a legenda da decisão que suspende Eduardo Bolsonaro por 1 ano e confirma punições a outros 17 deputados. O Congresso Nacional manteve na noite de ontem o veto presidencial à recriação da propaganda partidária semestral na televisão e no rádio. A votação ocorreu em sessão conjunta da Câmara e do Senado. O veto chegou a ser derrubado pelos deputados, mas foi mantido no Senado por uma margem estreita. Para ser derrubado, um veto precisa ter maioria absoluta em ambas as casas, 41 votos no Senado e 257 votos na Câmara. Entre os deputados foram 277 votos pela derrubada do veto, mas no Senado foram apenas 39, mantendo assim um veto presidencial à propaganda partidária na TV e no rádio, que foi extinta em 2017. Eram propagandas veiculadas semestralmente pelos partidos fora do período eleitoral. De acordo com parlamentares favoráveis ao veto, a medida custaria 460 milhões por ano aos cofres públicos. Mix Notícias. O indicador de atividade do comércio da Serasa Experian registrou aumento de 2,9% em outubro em comparação ao mesmo mês do ano passado. Os dados divulgados mostram que o resultado foi influenciado principalmente pelas vendas de veículos, motos e peças, supermercados, alimentos e bebidas também tiveram papel de destaque. Apesar de ser uma das menores variações dos últimos meses, no geral, alguns segmentos, como supermercados, apresentaram bom desempenho graças ao gradativo aumento da renda da população. Já as menores taxas de juros continuam influenciando o acesso ao crédito potencializado nos últimos meses, disse um economista da Serasa. Em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública com o objetivo de impedir a continuidade do processo de licenciamento ambiental de um empreendimento minerário a ser instalado no norte de Minas Gerais. Trata-se de um projeto conduzido pela empresa de capital chinês Sul-Americana de Metais, subsidiária da Hornbridge Holdings. Originalmente chamado Projeto Salinas, depois Projeto Vale do Rio Pardo e atualmente de Projeto Bloco 8, o empreendimento prevê a instalação de um complexo minerário para explorar jazidas nos municípios mineiros de Grão-Mogol e Padre Carvalho. É prevista a construção de uma barragem de rejeitos, uma usina de beneficiamento de minério e um mineroduto de 480 quilômetros que atravessaria 21 cidades e chegaria até Ilhéus, no litoral baiano. A previsão é que sejam produzidas anualmente 30 milhões de toneladas de minério. Mix Notícias.
A Mega Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado de 50 milhões de reais. O sorteio das 6 dezenas do concurso 2213 será realizado a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, 7 da noite, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. E vamos às cotações. A saca 50 quilos de açúcar cristal com nova alta de mais 0,71% ao dia, negociada a R$ 66,51, fonte CPEA Exalc. A arroba do boi gordo com nova queda, dessa vez de R$ 4,00, fechou ontem, negociada no estado do Rio à vista, R$ 200, fonte Scott Consultoria. E o dólar comercial com ligeira queda de menos 0,18% ao dia, fechou a R$ 4,20, fonte Valor Econômico. Mix Notícias. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, determinou que a Força Nacional seja enviada à terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, região onde atuava um funcionário da FUNAI, morto em setembro deste ano e onde base de apoio tem sido alvo de ataques. Segundo a portaria que determina o envio das tropas, publicada ontem no Diário Oficial da União, a medida se dá em apoio à FUNAI e serve para garantir a integridade física e moral dos povos indígenas e dos servidores da FUNAI. A determinação vale a partir desta sexta-feira, dia 6, e terá validade de 180 dias, podendo ser prorrogada em novembro. E pela penúltima rodada do Brasileirão, hoje às 7h30 da noite, o Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro em busca de uma vitória. E já livre aí do rebaixamento e em busca de vaga na Sul-Americana. E o Fluminense também enfrenta o Fortaleza no Maracanã às 9h30 da noite, também lutando pela vaga na Sul-Americana. Você ouviu Mix Notícias. Mix.